O Triceratops Show percorre emoções extremas com Valiant Galen, Death Crash e as profundezas do slowcore mais depressivo, quase parando do mundo para todo mundo chorar gostoso em posição fetal. Das lágrimas ao balanço contagiante do funk, vamos repular agressivo com ABP e seu New Wave swingueira que botou os punks para requebrar nas boates mais sujas do mundo. E a lendária e obscura banda Simon D. E a música negra a serviço da paz e da revolução. Tudo isso e nada mais agora em Triceratops Show. E é isso aí, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao Triceratops Show. Saudações cretáceas. Meu nome é Luiz Terra e a gente acabou de ouvir a banda Simon D com Zion and I. E já adianto que assim, a gente ainda não descobriu como pronuncia o nome da banda. Olha que louco, mas
há controvérsias. Há quem diga que é Simandê, tem quem diga que é Simons e tem quem diga que é Simandê. A gente vai alterando cada vez que a gente falar. Tá tudo bem, porque a gente sempre fez isso no programa. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bom, Dudu? Como que você tá, meu querido, amado amigo? Boas, malta. Estamos de volta aí após um período de depressão do nosso querido Luiz Terra. Eu viajei, na verdade. Tive uma viagem pro Rio de Janeiro, junto com Denis e o Cão da Meia-Noite. Inclusive, uma história muito boa. Discotequei algumas boates e curti a noite carioca de uma forma muito específica, diferente, ao lado de meus amigos depressivos. Conta aí, como que foi, Luiz? Então, lance assim, o Denis chegou pra mim e falou: cara, eu tô indo pro Rio aí fazer uns shows e depois vou pra Juiz de Fora, que é 3 horas de viagem do Rio pra Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Eu falei, pô, tá aí, cara. Você me chama aí pra discotecar, vamos fazer alguma coisa. Tava a fim de dar uma saidinha, né, viajar. E rolou assim de fazer a trilha das cestas aí que a gente fez, né. A gente chegou um pouquinho mais cedo no Rio de Janeiro pra aproveitar a praia. Aproveitamos a praia do Leme, um lugar agradabilíssimo. Como era quinta-feira, ainda não era do feriado, a gente pegou uma praia relativamente vazia, não muito cheia, né? Foi energizante, Dudu. Energizante. Eu senti toda a energia daquele lugar de uma forma que eu nunca senti antes. Foi minha segunda vez no Rio, né? Tenho poucas experiências com o Rio de Janeiro. Na mesma noite, no mesmo dia, né? Um pouquinho mais de noite, sim. Entre o fim da tarde e o começo da noite, a gente foi lá pra Praia do Arpoador. A gente sentou nas pedras, igual o Renato Russo na música Vento Litoral, do disco 5. E ficamos contemplando assim o horizonte, né? Especialmente nesse período, a maré estava notavelmente cheia, bem alta, assim, bem brava. Então as ondas batiam na altura do nosso corpo, às vezes chegava até um pouquinho na gente, assim. É uma experiência bonita, assim. Eu me senti um pouquinho mais good vibe, sabe? Só que em vez de aplaudir a chegada do sol, tava aplaudindo a chegada da lua, porque era uma noite de lua cheia. A gente viu o fim do dia e o nascer da noite, assim, foi especial, cara. A lua tava extremamente vermelha, muito grande no céu, assim. Infelizmente eu não tenho como que é o talento que um amigo do tem pra fotografia, então eu não consegui tirar uma foto decente da lua. Aliás, é um grande desafio até para os fotógrafos mais profissionais, né? Você tem que ter a lente adequada, a lente certa, e o celular certamente não é a melhor lente para você tirar a foto da lua. Tentei, mas foi um fracasso. E um tripé também. Tem que ser estático, né? E, bom, o que eu tenho de fotografia eu não tenho de palavras, que é a habilidade que você tem. Muito belas as palavras, e eu fiquei comovido aqui com o seu relato. Mas, Luiz, e como que é a noite do pós-punk carioca? Porque a turma fala, né, que pós-punk, gótico, essas coisas não dá muito certo no Rio, verdade? Cara, vamos lá, né? Eu acho que eu lembro que acho que no segundo episódio do Triceratops Show eu disse uma frase, inclusive deu nome ao episódio, que o Brasil é um país essencialmente gótico. E eu continuo achando isso, cara. Eu acho muito isso. Pra mim, o rolê mais pós-punk que eu dei foi caminhar por Botafogo e não ir em lugar nenhum, sabe? Caminhei por Botafogo, também caminhei pela Santa Teresa, caminhei pela Lapa, pelos arcos da Lapa, assim, e tem uma vida boêmia muito agitada e tal, mas assim, ao mesmo tempo você vê muita, assim, uma confluência de emoções e contradições que
e só o Brasil nos pode oferecer, né? Muita gente curtindo a vida, muitos, como que eu posso dizer, muitos Santa Cecílias do Rio Jadeirenses, Santa Cecílias cariocas, muita gente vendendo coisas na rua, aplicando golpes, moradores de rua, pessoas viciadas em crack, todo mundo no mesmo samba, né? E essa presença forte espiritual, né? Você vê muitas referências iconográficas das entidades, das matrizes afro-brasileiras e dos orixás também. Especialmente nos Arcos da Lapa tem vários grafites do Zé Pilintra, uma figura bastante aplaudida e respeitada pelos turistas e as pessoas que frequentam aquela região. Então, pra mim, assim, eu que tenho um entendimento poético da coisa do pós-punk, assim, eu acho extremamente pós-punk tudo isso, assim, todas essas contradições, essa coisa até religiosa, essas coisas das giras, né, é realmente muito forte e foi interessante. Mas falando do rolê em si que a gente tocou, eu toquei num lugar chamado Motim, um lugar muito massa, que é gerenciado por garotas. Isso é muito legal, assim. Então é sempre muito honroso, né, trabalhar num lugar que tem uma postura política bastante forte, assim, né. Eu sempre me sinto muito privilegiado, assim, e ao mesmo tempo adentrando, assim, né, com muita humildade num território que eu sei que não é meu, né. Mas foi legal, teve uma galera massa, né, é muito parecido com o underground de qualquer lugar do mundo, né, assim, não vai bater mais do que 50, 70 pessoas no ambiente. Esse dia ainda choveu bastante, né? E parece que o Motim mudou de endereço, então tem muita gente que está se adaptando a esse novo endereço, né? Mas eu adorei o espaço, muito agradável, muito confortável. Fui recebido muito bem, tava um clima muito da hora para botecar, para conversar. A gente perdeu a noção das horas, né? Tipo, era pro evento ter terminado cedo, mas a gente ficou por lá, sabe? Todo mundo ficou por lá, todo mundo ficou bebendo, conversando e ouvindo som e tal, né? Então foi maneiro pra caralho. Inclusive, um dos planos que a gente tinha era desse lugar do Motim pra um outro lugar que chama-se O Pecado Mora ao Lado, porque a gente tava dando um rolê pela Lapa, a gente encontrou uma banda de metal chamada Mi. Uma banda que inclusive tocou aqui em Sorocaba na Casa Ruída, e eu gostei muito da banda e tal. Eu lembrei dos caras, né? Falei, e aí, beleza, não sei o que. Eles não lembravam de mim, evidentemente, mas eu falei, nossa, o show de vocês foi muito foda, aquele dia, não sei o que. Vocês estão passeando, vão tocar em algum lugar, vocês vão tocar hoje. A gente tava nas sextas, a gente tava procurando um lugar pra gente curtir um baile, né? Só que não foi na sexta, eles iam tocar no mesmo dia que a gente, só que depois, mais tarde. Só que, e nesse lugar que chama-se O Pecado Mora ao Lado. Não, o Rio de Janeiro é foda, né, cara? Que lugar do mundo teria uma casa de show chamada O Pecado Mora ao Lado, né? E a gente tentou, né? Assim, a gente não tentou. A gente tava com esse plano, mas assim, tava tão gostosinho a vibe do Motim que a gente ficou por lá mesmo. E muito bem recebido. Eu tenho a impressão que o Rio de Janeiro é um lugar muito rock and roll, assim, e também muito aberto a uma estética uma estética mais experimental, mais assim, anárquica das coisas, né? De lá que veio o Zumbi do Mato, de lá que vem Gangrena Gasosa, de lá que vem vários outros artistas que a gente gosta, Dorgas, vem o Tantão e os Fitas, né? O Black Future, veio o Rogério Skylab, né? Então você percebe que existe uma poética marginal, assim, que é um pouquinho mais radical.
talvez que São Paulo, que ainda não se contemporaneizou nesse sentido, ainda fica muito na sombra das liras paulistanas, do Arrigo Barnabé e de outros movimentos, né, mais assim, dos anos 80 e 70. Eu sinto que o Rio de Janeiro, nesse sentido, é um pouquinho mais contemporâneo, assim, né. Gosto bastante, assim. Me senti muito, muito bem, muito em casa. Senti que eu tava conhecendo finalmente o Brasil, sabe? Pô, legal, hein, Luiz? Legal. Bom saber que te fez bem. Bom, falando em falar bem, em fazer bem, vamos para uns autoposto aqui. Porque enquanto você tava farreando, eu tava aqui na pura tristeza, ouvindo slowcore. Ah, é, cara? Porra. Não, eu tô brincando, eu não fico triste mais. Mas eu vi que você fez umas fotos fodidas também, né? De praia, assim, né? Conta um pouquinho mais sobre isso. É verdade, eu fui na praia da Costa da Caparica aqui, que é um pouco ao sul, e né, fui lá conhecer, porque a gente não tinha ido praia aqui ainda, a gente veio pra morar, assim, sabe? Então não procurei muito. Então a gente resolveu ir dar uma olhada lá, e falam que a praia da Costa da Caparica é a praia mais brasileira que tem. Realmente, é meio farofada lá, assim. Todo mundo critica, você fala com os portugueses aqui, todos eles criticam a praia, mas tipo, a gente foi lá e a gente achou legal, porque é o que a gente conhece, assim. Sim. Na farofada. Você se sentiu bem-vindo. E você foi sem camiseta lá? Como que foi? Eu fui com camiseta e tirei a camiseta, porque tem que pegar tinha que pegar busão lá, e aí o ônibus, a galera vai tanto pra lá que os ônibus ficavam todos cheios. Aí a gente encontrou no ponto uns brasileiros e falou, vamos fechar um Uber? Os caras que a gente nunca tinha visto na vida, fechamos o Uber com os caras eram cariocas aí, que vieram pra Portugal, gostaram e ficaram aí. Então, louco pra caramba. Aí, em relação às fotos, aconteceu um negócio muito legal lá, que tinham uns pescadores, assim, os caras estavam pescando lá. Tinham levado a câmera e tirei umas fotos. Eles pescam, puxam a rede, assim, tá bem interessante ver o processo todo. Tiram a rede, separam os peixes, e aí eles estendem um stand, assim, e aí quem quiser comprar, pode comprar um peixe fresco, tipo, muito, muito fresco, né, na hora. E aí o resto eles vendem, peixaria e tal. Foi bem interessante, assim, acho que eu nunca tinha visto, sabe, um pescador trabalhar no seu dia a dia. Sim, legal. Antes da gente entrar na pauta do slowcore, eu preciso falar algumas coisinhas sobre essa banda que a gente ouviu. Essa banda que abriu o programa, porque foi uma história interessante também, né, tipo depois que eu voltei do Rio... eu vi que um amigo meu, inclusive um grande abraço, meu amigo DJ Aramar, grande parceiro de vida, de discotecagem também, marido da Manu Barros, que é também minha advogada e a melhor vereadora que Sorocaba não teve. E ele toca num projeto chamado Jazz Masters, que inclusive é um programa de rádio fantástico que tem aqui em Sorocaba e em vários lugares do Brasil, que ele se dedica a falar sobre vertentes do jazz, da música negra, né, desde os clássicos até o mais contemporâneo, as coisas ligadas a esse de jazz, house e tal, e enfim, ele toca nessas festas e acho que na ocasião rolou uma festa de 19 anos do programa e foi muito especial porque teve shows de uma cantora chamada Yasmin Lassey, que eu acho que é americana, e dessa banda que a gente ouviu hoje, Cymande. É Cymande que se fala. Cymande é uma banda britânica de funk com... Então, os caras eram imigrantes de Jamaica e da Guiana e... assim, lançaram 4 discos, não tiveram um grande sucesso na época, né, mas assim, tiveram um som que chamou atenção, né, os caras, eles foram importantes, mas assim, a importância deles se mostrou com a história, né. Mas o que é o som deles? É um funk, né? Com muita influência de soul, de reggae, né? Até de ritmos carimbenhos, né? Com calypso, um pouco de jazz, né? O afrobeat, né?
que também era uma coisa bastante em alta na música dos anos 70, né? Então você vai ver sons que tem mais de 10 minutos e tal, e tem o pé na psicodelia também, né? Então é uma banda interessante, uma banda que eu conheci no YouTube, nessas levas aí de músicas obscuras dos anos 70. Me chamou muita atenção a capa do disco, que é uma pomba branca, que tem um rosto negro no meio e tal. E fantástica, assim. O grande trunfo da banda se deu depois que a banda acabou, assim. Eles ficaram anos fora de cena, né? Lançaram, como falei, 4 discos. E daí surgiu o movimento hip hop e a galera começou a samplear as músicas dos caras. Eles começaram a samplear, tipo, o som dos caras começaram a aparecer nessas produções, assim. Eles não eram tão famosos na época, mas as produções acabaram deixando o som dos caras famoso. Daí acho que em 2015 eles voltaram pra fazer shows e daí eles descobriram que tem muitos fãs no mundo, né? Inclusive aqui no Brasil. Eles já tinham tocado antes e eles voltaram agora e fizeram um puta showzão, foi muito foda. Casa lotada, um show extremamente dançante, assim, pra todo mundo dançar mesmo, né? E o que me chama a atenção é a formação da banda, né? Os caras são os mesmos, né? Acho que dos anos 70, assim. Não tinha ninguém com menos de 60 anos no palco, não, tá ligado? Então é muito bonito ver, assim, né? Os caras, né, colhendo o fruto, né, dessa história aí, né, que na época não foi tão valorizados e agora estão conseguindo, né, finalmente ver o impacto e a importância deles na história da música, né? E emocionante, sim, né? Grande banda, grande show impecável, linhas de guitarra, saxofone, uma banda grande. É sempre muito, muito agradável ver um show desse, assim. Então eu quis tocar uma música que eles não tocaram no show, mas é do primeiro disco deles, de 1972. É isso, dito isso, vamos pra tristeza. Como que chegaram esses sons pra você, Dudu? Bom, o primeiro que eu vou tocar é da Valium Aguilin, né, que é a banda dos dois caras da Duster. Então a Duster, acho que eu já falei no último episódio, ela ficou meio renascimento aí, dos grandes bandas do Soulcore. E o Death Crash, que é outra banda que eu vou tocar também, é uma banda, essa é mais nova, acho que o primeiro álbum deles é de 2022. Então são duas bandas do Slowcore, que eu sempre acompanho por aí. Já acompanhei mais, mas tá sempre no meu radar. Então, a gente vai tocar então a música Bird Wings, que é então da Valium Aguilin, como eu falei dos caras da Duster, né? Que tipo, não é que é uma banda diferente, assim. São os dois caras da Duster, que eles já estavam fazendo uns sons assim em paralelo com a Duster, e aí nunca foi lançado e tal, e pronto, fizeram uma compilação desses sons aí e lançaram, acho que 2020, uma época aí. Então, bem aquela vibe slowcore, assim, tem até um pouquinho de space rock. A música que eu vou tocar, ela soa bem, como que eu posso dizer, até nível demo, assim, nível de gravação, né, porque é feito com fita e tal. Então é bem devagarzinha. O álbum inteiro todo é muito legal, assim, pra quem gosta da Duster, é como se fosse tipo, é Duster, assim, Duster Parte 2, então, pra quem não conhece, acaba sendo um bom achado, assim, um bom, sabe, sei lá, poder revisar. O Death Crash a gente vai tocar um pouco mais, o Death Crash eu falo um pouco mais quando a gente voltar. Então vamos lá de Bird Wings da Valium Aguilin. É isso aí, vamos de som. Fechem os olhos e boa viagem.
come to me and do it all for fun. When I'm left alone, I'll play that I am everyone, and I can only care for on the trembling page, the sickness poured from my gut. We played with four-letter words. It was hurting my mouth. Reminder of an ending where we suffocated best. Grief is when you flew above and turned away enough, and I can only care for all the trembling pain, the sickness for my own weight. So pick up the phone, it was keeping us safe. Be safe, give up. Be safe, give up. To hide from the tears, I was turning around. I was biting my tongue. You were pulling it out. É isso aí, gurizada do rock. A gente acabou de ouvir Death Crash com Empty Have. E antes, Bird Wings com Valiant Again. Que bloco foda, Dudu. Muito legal. Não conhecia nenhuma das duas bandas, mas gostei bastante. Inclusive eu tava refletindo sobre o Bird Wings, né? A primeira música do bloco. E ela tem uma guitarra que me lembra muito o jeito de tocar de um cara chamado John Frusciante, né? O que é muito louco, porque me faz pensar que o John Frusciante é um cara que toca slowcore numa banda igual o Simandê, que a gente ouviu agora. Não sei se faz sentido essa viagem que eu tive, mas eu senti uma assinatura frusciantiana nessa guitarra aí. Perfeito, cara. Eu até queria falar isso aí, mas eu fico com preguiça que esse álbum principalmente a guitarra, né? O time da guitarra, o jeito que a guitarra é tocada, me lembra muito aquele álbum do Frusciante lá, que a gente adora, que é aquele Neandra, Ladies and Usually Just a T-shirt, que é o Frusciante tocando sozinho, gravando em casa, com um gravador de fita, assim. Foda. Interessante essa constatação aí, que o Frusciante tá no meio entre... Pois é. O Death Crash eu já falei um pouco, mas basicamente, então, ela é um dos grandes expoentes do slowcore moderno, né? Que o slowcore... Como que é? O slowcore tava meio caído, né? Engraçado você falar do slowcore meio caído, porque o slowcore nasceu caído, né? Inclusive é uma característica estética da parada, de ser caído, né?
Exato. Aí então, eles lançaram um álbum ano passado, chamado Return, que foi bastante surpreendente pra bastante gente, assim, slowcore moderno, né, basicamente. E aí com esse álbum mais novo, Less, de 2023, tipo, um ano de diferença, eles mantiveram essa pegada do slowcore, também continuaram flertando com space rock, né, um post-rock. Essa música que a gente ouviu tem um certo pegada de post-rock, e também um pouco de emo, inclusive, né, sabe? Esse vocalzinho aí, aquele real emo, né, Sim. do Midwest. Né? Lembra um pouco também American Football, né? Sim, toda essa galera aí. Então, ouça os dois álbuns, é isso que eu vou dizer, assim. Tem gente que né, pode achar que, sabe, meio caído esse novo álbum, porque já tinham feito coisas mais interessantes no anterior, mas acho que ainda é válido, assim. Volta pro throwback do, sei lá, o primeiro e segundo episódio do Pixies, né? Que, tipo, não precisa o tempo todo tá fazendo coisa nova. Às vezes só ajustando o que já faz é legal também. Porra, pra caralho. E é isso que eu tenho de música, Luiz. Então, o que você recomenda pra gente de outros assuntos? O que você tem consumido aí nessas últimas semanas, aí, desde que a gente acabou tendo esse pequeno hiato? Bom, uma coisa que a gente tem assistido aqui, que acabou agora, foi o Star Trek Picard. Vou ter que fazer toda uma explicação aqui para as pessoas que não sabem. Só um resumo básico do Star Trek. Existe o Star Trek Original Series, que tem o Kirk, Spock, né, dos anos 60 e tal, e né, ele foi cancelado e ficou com muitas reruns, então passou por muito tempo, né, reruns na televisão americana, televisão brasileira também, então ele, como passou muitas vezes, ele tem ficou na memória da cultura pop, assim. Esse dia eu tava até falando com a Laís, né, o Pato Fu tem uma música de Spock, alguma coisa assim, né. Só que, tipo, o Pato Fu é uma dos anos 90. O Star Trek Original Series é dos anos 70, né? São anos 60, dos anos 70. Então, tipo, não era a mesma geração, se você parar pra pensar. Claro. Porém, como ficou tanto na cultura pop. Mas, enfim, aí o Star Trek fizeram o The Next Generation em 85, acho que 85, no final dos anos 80. Que tipo, nossa, foi uma grande heresia, né, muitos fãs ficaram, não, como assim você pode fazer uma nova geração, a única geração que existe é a original e tal, mas enfim, tem toda uma geração que foi criada com o TNG. No Brasil não existe muito essa cultura, porque justamente acho que não passou inteiro na manchete, tipo, mudou de televisão, então não tem essa cultura tão grande. Porém, o TNG, né, The Next Generation, que é aquele com o Patrick Stewart e tal, né, todo mundo já deve ter visto aqueles memes do Patrick Stewart fazendo facepalm, assim. Ele é The Next Generation, então ele é moderno, basicamente. Ele fala de temas muito mais, sei lá, profundos do que o dos anos 60 falaria, porque simplesmente a sociedade, né, mudou bastante desde os anos 60 até os anos 80, os anos 90 e tal. É isso. Aí, só uma breve explicação aqui. Nos anos 90 também teve o Deep Space Nine, que aí ele é uma pegada muito mais dessa geração do, sei lá, da HBO, sabe? Então ele é muito mais adulto, com temas de guerra e tal, sabe? Genocídio e não sei o que lá, uma pegada mais... É isso, tipo, você pega as séries da HBO, assim, sei lá, o Oz, o Sopranos, até Twin Peaks, assim, ele combina, tá nessa mesma vibe, assim. Uhum. Depois disso teve Voyager, teve Enterprise, mas enfim, o ponto é, o Star Trek ficou meio caído por uns, sei lá, uns 10, 15 anos, desde o Nemesis, do filme, né? O filme do Star Trek The Next Generation, Nemesis, que foi feito em 2002. Talvez quem tem na cidade aí lembra que você ia nas locadoras, assim, tinha um pôster desse filme, porque era tipo, esse é o send-off da The Next Generation, esse é o último capítulo da história deles. Só que esse filme foi uma merda. Então, muita gente, todos os fãs ficaram muito putos, assim, porque, tipo, a gente gostava tanto e teve um fim tão bosta. E aí, o que fizeram, então? Muitos anos depois, agora, acho que em 2020, fizeram uma série só focada no Picard.
Só que essa série é uma bosta também. Tiveram duas temporadas que nossa, série horrível, assim. Juro pra você, é inassistível. Credo. Eu fico com pena com quem tá assistindo, porque é muito, muito ruim. Por quê? Porque os caras, é bizarro, é uma geração diferente, a geração do J.J. Abrams, assim, que teve os filmes, né, do Star Trek, do J.J. Abrams, que é uma geração que eles tentam ser muito mais ação, muito mais, sabe, ser edgy, assim, que é uma coisa que o Star Trek não é. O Star Trek é boring, é tosco, é roteiro, exatamente, é roteiro. Mas enfim, aí como tava indo tão mal os reviews e tal, eles resolveram fazer a terceira temporada, deram todas as cartas pra um cara chamado Terry Matalas, que é um cara que é fã, assim, ele já trabalhava com Star Trek, mas ele é fã, um cara que manja. Porque esse é outro ponto sobre Star Trek, que tem muitos, muitos episódios, as temporadas são muito longas, tem muitas séries, e o canon não tá escrito numa bíblia, assim, tipo, esse é o canon, isso que são as coisas que acontecem. O canon é solto, assim, tipo, eles dão uma informação nesse episódio, é tipo construído de forma orgânica. Ou seja, se você é um escritor que quer escrever Star Trek, você tem que assistir tudo. E ninguém vai fazer isso, né, esses escritores aí. Ninguém vai fazer isso pra assistir um ano de material, assistindo todos os dias, só pra poder trabalhar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a única forma de escrever bom Star Trek é você sendo muito fã, porque daí você já assistiu, você já conhece as coisas. Enfim, esse Terry Matalas, então, é fã, e ele conseguiu fazer uma terceira temporada muito boa, que é clichê pra caramba, assim, porém ele consegue pegar todos os personagens do The Next Generation, colocar eles juntos e fazer uma última aventura, assim. Então, terminou de assistir o último episódio aqui, a gente ficou assim, né, eu e minha esposa somos fãs, ficamos tipo, ok, estamos satisfeitos, esse foi um bom adeus, assim. Então, essa é a minha recomendação, Star Trek Picard, terceira temporada. Se você assistiu o The Next Generation, se não assistiu, assista, porque tem umas ideias muito boas, assim. Só que eu recomendo que se você não tem tempo pra assistir todos os episódios, procura na internet, assim, lista de episódios, os melhores. Porque tem uns muito bosta, assim, sabe, tipo, porque é isso, né, não é que tinha naquela época os caras não tinham um roteiro, tipo, essa temporada vai acontecer isso. Não, os episódios são soltos, e tinha roteiristas, né, terceirizados, então era tipo, tem episódios que são muito bons e episódios que são muito ruins, assim, então veja uma lista. E aí uma vez que você assistir o Star Trek The Next Generation, assista Star Trek Picard, terceira temporada. Que é um bom adeus aos nossos amigos. E essa é a minha recomendação. Acabou pra sempre, então, Star Trek? Só essa Next Generation, que é o do Patrick Stewart e tal, do LeVar Burton, né, do Data e tal. Agora tem o Star Trek... Tem o Star Trek que é Strange New Worlds, Discovery que acabou também, que foi muito ruim. Tem desenho também, Lower Decks, que falam que é legal, não assisti. Mas o The Next Generation, que é o do Patrick Stewart, né? Patrick Stewart, pra quem não sabe, é o Sr. Xavier, né? Sim. Uma coisa que eu sempre ouço sobre o Star Trek é que ele, principalmente o clássico, né, dos anos 60, é que ele usou, né, toda essa alegoria sci-fi, né, espacial, pra, na verdade, lançar um olhar social sobre o que estava acontecendo, né, no mundo, né, sobre as lutas por direitos, né, direitos civis e tal. E eu pergunto se isso faz sentido para você, e também se esse caráter social político da série se preservou ao longo dos anos, se apareceu mais acentuado depois ou perdeu, assim. O que realmente se manteve foi a aura mitológica da série. A série original, eu não sou muito especialista, então não posso falar muito bem, mas o que eu sei é que sim, eles tinham muito... Primeiro de tudo todo o setting que eles vivem é uma estrutura comunista, assim, já começa por aí. Então, o Gene Roddenberry, né, o idealizador, o criador original, ele tinha uma ideia muito clara, assim, de sociedade que é muito antagonista à sociedade americana, que é do lucro em cima de tudo. O Star Trek não, é exploração,
resolvimento de conflitos e tal. Aí nos anos 60, né, além disso, inclusão, sei lá, feminina, inclusão racial e tal, isso tava sempre muito claro. Então, mas no TOS eu não posso falar muito bem, porque eu não conheço muito bem. O TNG, que é um pouco mais moderno, né, dos anos 80 e 90, eu conheço um pouco melhor e ele toca todos os assuntos que eram relevantes socialmente na época e ainda são. Que essa é uma coisa engraçada, assim, justamente que os problemas que a gente tinha nos anos 80 ainda são iguais aos problemas que a gente tem hoje em dia. E a forma que eles atacam é basicamente usando alienígenas, assim. Então, um exemplo bem simples, assim, pega duas sociedades alienígenas que estão em conflito. Por que estão em conflito? Estão em conflito por causa de coisa X. Essa coisa X, ela tem se você consegue, né, ser adulto, você consegue enxergar que, essa coisa X é uma alegoria a um problema que a gente tem hoje em dia. Porém, o que é legal é que como ele mostra dois grupos alienígenas brigando entre si, você não se coloca, você não defende um partido. Você consegue enxergar, tipo, o grupo A tem essas visões e o grupo B tem essas outras visões. Então, você externamente, você consegue acabando desenvolvendo até uma empatia por um grupo que na vida real você é antagonista, assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes tinha dois grupos onde o grupo era de, sei lá, defendia uma pauta de direita, que se fosse na vida real você falaria, não, vai se fuder. Mas como eles estão colocando lá, você acaba enxergando. Eles têm essa opinião por causa desse background deles. Então, essa é a ideia, né? Então, no DS9, né, Deep Space Nine, ainda tem isso, mas não tanto. O Voyager tem, mas já não tem tanto. Tem bem pouco. O Enterprise, não sei, não assisti. Esses novos, Star Trek novos, completamente perdidos. Com certeza eles perderam essa ideia, assim, porque é isso, é como eu falei, outra geração, uma geração mais baseada em Star Wars, assim, sabe, que é tipo, briguinha, uma espadinha, tiro. Então pode dizer que deu uma morrida nisso. O que eu já ouvi falar, eu não assisti, eu até botei aqui pra baixar, que é a série chamada The Orville, que é a série do Seth MacFarlane. O Seth MacFarlane é o escritor do Family Guy, tipo, nada a ver, né? Porém, falam que ele é muito, muito fã do Star Trek, e aí ele resolveu fazer uma série dele própria, só que como ele não conseguiu o IP do Star Trek, ele criou uma série chamada The Orville, que é tipo o Star Trek baixa renda, assim. Então, falam que é muito bom. Interessante. Eu vou assistir, depois eu recomendo, mas... É a visão dele sobre o Star Trek. Basicamente. Esses roteiristas de comédia tendem a nos surpreender com obras que fogem um pouco desse espectro, né? É o caso do diretor do Coringa, tem o caso do próprio cara que escreveu o BoJack Horseman, né? Fez aquela série Andane que não tem nada de comédia, assim, vai para um outro caminho mais filosófico e espiritual, assim, que é impressionante também. Aí vai com o que eu falei no último episódio do Beat Takeshi, né? Takeshi Kitano, que é um humorista japonês que começou a fazer filmes de Yakuza e tal, escrever os roteiros, e os caras não levavam ele a sério. Porque ele falou, como que pode um comediante fazer filme sério? O cara teve que ganhar prêmios europeus, internacionais, pra conseguir ser bem visto. E o Takeshi Kitano, que também fez aquele filme Dolls, né? Que fez aquele do Zaitochi, não é? Ou tô viajando? Acho que é assim, viu? Acho que é assim. Foda, esse cara é foda. Takeshi Kitano. Esse cara é foda. Dolls é um filme brutal também, assim. Não um filme que todo mundo vai gostar, mas é brutal e acredito que esteja no YouTube. E um outro cara que... esse já tô entrando na minha recomendação, né? O cara que pouca gente levava muito a sério, né? Era o Brandon Fraser, né? Que ele é o George aí da floresta, né? Ele é o George. Quem mais que ele fez? O cara da múmia... De Volta para o Presente, um filme de comédia romântica super problemático, né? E daí esses dias eu peguei pra ir no cinema com uma amiga. A gente escolheu aleatoriamente porque assim, a gente tava perto do Petra e não tinha muitas sessões, muitas opções. A única que a gente encontrou que tava condizendo com o horário que a gente entrou lá era A Baleia, né? Então eu vi o filme aí que deu o Oscar pro
esse cara que... Pro Jorge, o Rei da Floresta, né? Ele era o Jorge, o Rei da Floresta, né? O que mais que ele fez de engraçado, assim, que a gente rachava o bico? Enfim, é o Jorge, o Rei da Floresta. E eu vi, cara, eu acho que se o Baleia fosse uma música, certamente seria uma dessas músicas que a gente ouviu nesse último bloco aí de slowcore, assim. É um bagulho extremamente triste, deprimente, arrastado. É o tipo de filme que o Oscar gosta, né, de dar pra melhores atores, assim. Tem que ser o filme a personagem mais fodido possível pra ganhar um Oscar, igual foi também o Anthony Hopkins fazendo aquele cara que tem demência, né? Meu pai, esse filme é pesado também. Mas eu gostei, cara. Gostei. Tem uma relação de amor e ódio com Darren Aronofsky. Mas assim, ele entra nessa categoria de coisas que eu tô consumindo depois que eu fui diagnosticado com depressão que me fazem pensar sobre a minha própria condição, assim. É óbvio que não tão extremo, né? Não tô nem um pouco perto de ser o que ele é, mas inevitavelmente você cria uma empatia, né? Assim, tipo, você pensa, puta, é possível, né? Você chegar num estado de autodestruição tão poderoso, assim. Eu não vou ficar também falando sobre o filme, né? O sinopse, porque todo mundo já deve saber, né? É um filme... filme do gordo. É um filme de gordo. Não vamos falar isso. Isso pode ser gordofobia. Muita gente, inclusive, acusa o filme de ser gordofóbico, né? Mas assim, o roteiro, todo mundo já sabe, né? Tá sendo amplamente divulgado, é um filme hype, então é só uma recomendação. Tipo, realmente o filme é foda, é pesado mesmo, se você quer. Pesado foi foda. Mas é um filme... É um filme triste pra cacete, assim, cara. Triste pra cacete. Não faça como eu subestimar o filme, porque vai mexer aí fundo em várias questões que são inerentes à condição humana, né? Como família, como paixões, essas muletas que a gente usa pra se manter vivo, tal, né? Amizade, religião, filme que fala sobre religião, bem foda, assim, bem pesado. Você gostou, então? Eu gostei. Porque eu tenho preconceito com o Aronofsky, eu achei ele meio caído. Você achou que foi foda? Mas Então, eu não tem assisti o filmes filme. e filmes, né? O filme mais hype, né? Acho que mais celebrado da carreira dele é o Hacking for a Dream, né? Que eu, na primeira vez que eu vi, fiquei realmente impressionado com o filme. Mas depois que você tem uma certa idade, você percebe que ele é meio moralistinha e tem uma coisa também muito publicitária no filme que me incomoda um pouco, né? Assim, esse filme tem um pouco dessa coisa publicitária? Tem, mas é mais poético, assim, eu gosto. Eu gosto muito do Cisne Negro também, assim. É um filme foda que, inclusive, se apropriou, assim, propositalmente e também com fonte, né? Sempre citou a fonte do filme dele, que é o Perfect Blue, né? E é um filme que eu acho muito bom. Tanto o Perfect Blue quanto o Cisne Negro e tal. Mãe eu gostei também. Foi você que falou outra vez que o Perfect Blue é uma cópia do... Não, é ao contrário. Ah, não, desculpa, eu entendi errado. Perfect Blue influenciou esse filme, influenciou outros filmes também, né? Mas o Darren Aronofsky é assim, muito fã mesmo do Perfect Blue. E ele reproduziu, inclusive, frames do filme, assim, no Cisne Negro. E também no Hacking for a Dream. Louco, né? Assim, tipo, tem cenas que são exatamente igual. É louco. Mas ele... se eu não me engano, ele comprou os direitos para fazer essas reproduções, que não são só reproduções de frames da cena, né? De todo um desenho, né? De filmagem, mas também ele comprou, né, o direito conceitual, né, desses filmes, assim. Ele usou o conceito contido nesse filme
Acho que outros autores também usaram, eu não me recordo quem, mas eu sei que ele parece que pagou por isso, sim, pagou e ele nunca escondeu a admiração que ele tem por esse diretor aí que fez Tokyo Godfathers e fez também o Paprika, né? Paprika. É isso. Paprika também, quem usou Paprika bastante foi quer dizer, tanto conceitualmente também quanto alguns frames, foi aquele filme do Leonardo DiCaprio, lá, Inception, né? Verdade. Eu até achei que o tweet, depois eu coloco nas show notes lá do diretor falando sobre o plágio do Aronofsky. Ele tá meio puto pelo que eu tô vendo aqui. Mas é um plágio consciente, assim, né? Um plágio que ele foi amplamente difundido e foi, assim, ele nunca escondeu isso, nunca foi uma coisa tipo, não, tipo, vou ali, né? É um desenho, né? Ninguém vai ver, não. Ele sempre se deixou muito claro, assim, do quanto a obra desse autor impactou a obra deles. Não é igual o Kimba e o Rei Leão, né? Que é... Essa história eu não sei do Kimba, como que é. A Kimba, eu nunca assisti a história do anime, mas tem um anime chamado, acho que é Kimba, né? Que o Rei Leão é, tipo, copiado. E esse é o anime do Tezuka, né? Que foda, hein? Então é, tipo, super popular. E tem um monte de coisa que é, tipo, 100% copiado, assim. Pô, não tem como falar que não é. Bom, e a minha última recomendação é uma exposição que tá rolando lá na Pinacoteca de um artista de Fortaleza chamado Chico da Silva, que ele cria umas paisagens psicodélicas brutais também, cheio de muitas cores. Ele cria bichos, né, monstros, tem coisas, muitos dragões, cobras, pássaros. Para quem aprecia uma estética psicodélica, essas cores super fortes, super saturadas, assim, essa é uma viagem boa, assim. Eu tomei ayahuasca recentemente e eu, sabe, senti que muitas dessas visões conversaram com visões que eu tive, assim, né? Então, é uma exposição legal que tá tendo na Pinacoteca, recomendo. Muito bonito. É sempre assim, né? Um pouquinho de depressão e um pouquinho de psicodelia, de sol, né? Pra gente dosar a vida, né? E, inclusive, o som que eu escolhi também segue esse princípio do equilíbrio, né? Já que a gente teve um bloco de slowcore, a gente vai seguir de novo com funk, mas dessa vez com um pós-punk, com influências de funk. E a gente vai falar um pouquinho mais depois da gente ouvir o som, que é a música puta merda, Shoot You Down, que é muito legal, muito gostosa, puta hit aí, menosprezado, mas que funcionaria em qualquer pista. Bom, não vou mais me alongar, ouçam e a gente conversa um pouquinho mais daqui a pouco. ABP com Shoot You Down.
I would like to shoot you down. I would like to shoot you down. I would like to shoot you down, down, down. I would like to shoot you down. I would like to shoot you down. Get down. I would like to shoot you down. Get 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 down. Funk. Get ready to go. Funk. Get ready to roll. Funk. Get ready to go. Leave my funk alone. Funk. Get ready to go. Funk. Get ready to roll. Funk. Get ready to go. Leave my funk alone. É isso aí, neném. Vocês acabaram de ouvir ABP com Shoot You Down. Tesão demais esse som. Você pode pensar, putz, parece o Rapture, mas pensa comigo, cara. Isso daí é 1981, assim. É tipo um pouquinho antes do Rapture, sabe? Algumas décadas antes. E eu acho que ilustra bem, assim, a amplitude da música pós-punk, né? Que ela não necessariamente tem essa característica triste, deprê, ou tem laços colados com o gótico, né? Isso daí é um pós-punk, assim, na sua forma bruta, essência, né? Na época que a coisa estava rolando, só que, né? Outra vertente, braços dados aí com o funk, né? Isso é muito característico. Tem outras bandas, né? Não é eles que inventaram esse estilo, né? Você vai ver o Gang of Four é assim, né? O Gang of Four é assim, o ESG, Delta 5, Liquid, que é uma banda excepcional também, que tem muita percussão, a Certain Rachel, e daí nesse caldeirão tem esse ABP, que talvez não seja mais conhecida, mas é uma banda bem legal. Esse som é fantástico. É uma banda escocesa, bem do interior da Escócia. Inclusive deve ter também influenciado o Franz Ferdinand, né? O Franz Ferdinand é totalmente o Gang of Four também, né? E daí tem essa pegadinha aí, funkeada e tal, né? Influência do punk. Não foi uma banda, evidentemente, que fez grandes sucessos também, né? Eles duraram muito pouco, acho que foi de 79 a 82. Mas assim, tem uma galera excepcional que gostou do som, né? Que a gente inclusive já citamos aqui, que é o Red Hot Chili Peppers. O que é o Red Hot Chili Peppers senão um funk sujo e roqueiro, né? Eles adoravam o ABP, quem mais gostar, o Rapture, que a gente citou aqui, né? E o Beastie Boys, né? Os Beastie Boys adoravam, né? Tipo, eu falo, porra, é isso que a gente quer fazer. Tipo, a gente quer fazer um punk rock, mas quer fazer todo mundo dançar também, né? Então, é o exemplo clássico daquela banda que pouca gente ouviu, mas quem ouviu fez um som, né? A história fez o dever de honrar, né, o patrimônio, o legado deles através da voz, né, e de outros artistas, assim, né. E, assim, é uma escola do pós-punk que pouca gente conhece, mas que é bem legal. E muito bem representado pelo ABP. Então fica aí essa dica também de som. Shoot You Down. Nossa. Aquela tosse brutal aí de Marlboro Vermelho. Infelizmente, vamos ter que acabar o programa mais cedo, porque nosso host está sofrendo
um ataque cardíaco aqui. Não, na verdade a gente tá terminando na hora certa, né, bicho? Já deu 1 hora, né, de falação. Acho que tempo time bom, né, Dudu? Você tem mais alguma dica cultural, alguma indicação, algum apelo para fazer pro nosso público? A hora é agora. Eu tenho uma reflexão aí para todos os nossos amigos que um dia sofreram para entender logaritmos. Eu acho que o jeito de você entender é que o logaritmo é a operação reversa da exponenciação. Ah, boa. Eu pensei que você estava falando de algoritmo. Isso também causa sofrimento nos nossos amigos, inclusive na gente, né? Mas sabe uma forma de lidar com esses algoritmos, ou driblar? É você justamente contar com os seus amigos. Eles podem fazer coisas muito simples. Desde compartilhar um podcast, curtir o podcast. Se você está ouvindo no YouTube, você aperta o sininho e se inscreva também no nosso canal. Isso torna nosso conteúdo mais relevante e para chegar para mais pessoas. E sabe, comentar também ajuda. Não só ajuda a espalhar a palavra, como ajuda a gente a entender que a gente está fazendo um trampo gostosinho, um trampo legal, que a gente está sendo ouvido. É sempre bom ouvir comentários, né? E então é isso. Nos sigam nas nossas redes sociais. No Instagram, que tá como triceratops.show. Tem o Twitter, né, Dudu? Que é triceratops.show também, é isso? Acho que é sem o ponto, Triceratops Show. Temos também nosso e-mail, que é contato@triceratops.show. Lá também você pode mandar dicas de som da sua banda, sugestões de pauta. Você pode responder nossa entrevista, né? Barcinski. Também pode mandar o que você quiser, sei lá, se quiser mandar um desenho pra gente, a gente gosta dessas coisas também, né? Eu acho que é isso, nessas nossas redes são essas. Pix, 15996091991, quiser fazer uma doação pra mim. Essa última viagem pro Rio de Janeiro me faliu, eu tô começando a minha vida do zero novamente, e é sempre bom. Ajudas. E é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Mando um abraço mais que especial pro meu amigo Didier Aramar, pra minha amiga doutora Manu Barros e pra Laís Marinoni, que esses dias ficou me esperando 10 minutos na porta de casa porque eu tava dormindo. Eu achei isso muito legal. Ela me esperou 10 minutos pra pegar um negócio que ela comprou há 1 ano. Coisas que acontecem na vida. Então um grande abraço para você, Laís. Obrigado por também sempre estar ouvindo. E a Laís inclusive fez uma playlist. Uma não, acho que 3 playlists, né? Cada playlist com o som de uma temporada do Triceratops Show. Então você gosta das músicas, mas não gosta de ouvir a gente falando, acessa a playlist. Sempre vai ter muitas dicas deliciosas para vocês. Um abraço também pro Denis, o cão da meia-noite, pra Rafaela e pro Alexandre, também, que é cão da meia-noite, da banda Noise Under Control, que são grandes amigos aí, pessoas que também sempre estão acompanhando e com quem a gente pôde compartilhar lindos momentos de uma viagem muito linda e emocionante. E é isso. Por enquanto é isso, né, Dudu? Quer mandar um abraço pra alguém? Não. Então, repita a informação sobre o logaritmo, que eu acho que é importante a gente frisar. Qual que é a sua reflexão? Deixa pra lá. Deixa pra lá. É isso, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Feliz 2024. Come in, please. Commander, I require your presence on the bridge. Captain, with all due respect, perhaps it would be better if you choose another to serve as your first officer. Data, you were my first officer. I have not been able to isolate the problem, sir. I might make a mistake. Yes, you might. But that does not alter your duty to me and to this ship. Now, do you know how to formulate a premise? Yes, sir. Then formulate this one. How do I deal with Commander Riker and the Hathaway?
I will await your answer on the bridge. And, Commander, it is possible to commit no mistakes and still lose. That is not a weakness. That is life. I believe I understand, sir. And Data, will you leave your hesitation and self-doubt here in your quarters?